Bom, pessoal, continuando o estudo sobre a legislação penal especial, vamos começar a falar agora sobre a lei de droga. Mais especificamente, vamos tratar dos aspectos penais, e o que eu vou trazer para vocês sobre esses aspectos penais já vai estar de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840 de 2019 e 13.964 de 2019, pacote anticrime, ok? Vamos começar a introdução desse assunto. Portanto, a Constituição Federal, ela traz no seu artigo 5º que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Eu sei que vocês já conhecem essa norma da Constituição e que vocês já sabem que com esse mandado constitucional de criminalização explícito, a Lei Suprema, ela impõe ao legislador ordinário que trace um tratamento jurídico mais severo no tocante aos crimes hediondos propriamente ditos, que nós já estudamos, né, catalogados lá no artigo 1º da Lei 8.072/90, ou Lei dos Crimes Hediondos, e também um tratamento jurídico mais severo aos crimes equiparados ou assemelhados a hediondos, né, que são o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Então, para concretizar esse mandado constitucional de criminalização, foi promulgada a lei de drogas, a nova lei de drogas, né? Que além de revogar as suas leis antecessoras, ela instituiu o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas. Ela prescreveu medidas para a prevenção do uso indevido. Ela traz uma atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Ela estabeleceu normas para repressão e produção, normas à repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito, definiu os crimes, dispôs sobre o procedimento penal, disciplinou meios especiais de investigação. Ela também tratou da apreensão, arrecadação e destinação de bens do investigado, e ela também previu a cooperação internacional. Certo? Então, ela apresenta várias novidades. A Lei 11.343 de 2006, ela apresenta várias novidades. Ela não impõe pena privativa de liberdade a quem possui droga para consumo pessoal, como nós ainda vamos falar. Ela criou, né, um crime especial para a pequena cessão de quantia de droga para consumo conjunto, né, que é a questão do cedente eventual. Criou a figura do tráfico privilegiado. Ela elevou a pena do tráfico de drogas lá do 33, que nós também veremos. Ela tipifica a questão do financiamento ou custeio ao tráfico. Ela institui um novo rito processual, várias coisas. Então, essa lei ela é considerada bem inovadora, porque ela rompe com um paradigma em relação à compreensão e ao tratamento da problemática relacionada às drogas, certo? E ela conjuga os vieses preventivo, quanto ao uso indevido, e repressivo, né, no tocante ao tráfico. A política criminal inspiradora dessa lei, portanto, ela é bifronte. Então, ao mesmo tempo que ela institui sanções menos excludentes em relação a quem porta a droga para consumo pessoal, retirando a possibilidade do cárcere, né, e promovendo alguns projetos terapêuticos, ela promove a repressão e o combate ao tráfico de drogas, certo? E nós vamos começar agora, então, a entender o conceito de drogas, ok? Essa lei,
ao contrário das leis de drogas anteriores que foram revogadas, elas se valiam, essas leis que foram revogadas, elas se valiam da expressão substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Essa lei 13.343 de 2006, ela utiliza uma terminologia mais simples, né? E ela é uma terminologia preferida, inclusive, pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Ela utiliza simplesmente a terminologia drogas, tá? E aí, o que são drogas? São consideradas drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. É o que dispõe o artigo 1º, parágrafo único. Ou seja, resumindo, droga é substância ou produto assim descrito em lei ou ato normativo. Portanto, como vocês podem ver, a lei ela não diz o que é droga. Ela diz que droga vai ser aquela substância ou produto assim discriminado em lei ou ato normativo. Portanto, nós estamos sim diante de uma norma penal em branco, ou como vocês também podem já ter ouvido falar, normas cegas ou normas abertas, né? Por quê, professora? Porque são tipos penais que elas têm, que contém preceito secundário completo, né, a sanção, mas os preceitos primários, que são os definidores das condutas criminosas, vão depender de uma complementação, seja essa complementação por lei ou por ato normativo. Então, essa norma, ela não dizendo o que é droga e referenciando a uma lista periodicamente atualizada pelo Poder Executivo da União para nos dizer o que é droga, deixa claro que se trata de que a lei de drogas é veiculada por norma penal em branco, tá? E onde é no Brasil, professora, que está discriminado o que é droga para fins da lei de drogas? Bom, no Brasil, a atual relação das drogas é prevista por um ato administrativo, que é a Portaria 344 de 98, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, que é uma autarquia ligada ao Poder Executivo. Portanto, os crimes da lei de drogas estão tipificados, né, por normas penais em branco, em sentido estrito, né, que também são chamadas de normas penais em branco heterogêneas. Por quê? Porque o complemento está previsto numa outra norma que não tem o mesmo status da lei não tem status de lei, não tem o mesmo status da lei que traz a tipificação da conduta, né, o preceito primário, melhor dizendo. Então, a lei de drogas remete-nos a essa portaria da Anvisa, que vai nos dizer, né, quais são as substâncias consideradas drogas, ok? E essa lista ela vem sendo atualizada, né, periodicamente, onde são incluídas ou excluídas substâncias, né, que passam ou deixam de ser consideradas como drogas para fins da Lei 11.343 de 2006. Então, é o seguinte, com a mera previsão da substância nesse complemento dessa norma penal em branco, fica afastada a necessidade, eu diria até mesmo a possibilidade, de realização de exame pericial para verificar se aquela substância que já está expressamente prevista nessa lista da Anvisa possui ou não capacidade de causar dependência. Por quê, professora? Porque esse dado é aferido com a simples inclusão de qualquer substância nessa lista, ok? Por quê? Para fins desta lei, se consideram drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Ou seja, aqueles especificados em lei relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Portanto, ainda, eu diria até mesmo que ainda que uma determinada substância
seja apta a causar dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista na portaria da Anvisa, ela não estará não estará satisfeito o elemento normativo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, não estará satisfeito o preceito normativo do tipo previsto na 11.343. Ok? Então, em outras palavras, para simplificar tudo, só vai ser considerado droga, para fins da lei de drogas, aquela substância que estiver prevista nessa portaria da Anvisa. Ok? Dando continuidade, eu trouxe para vocês aí uma situação para nós analisarmos, refletirmos a respeito dela. Imagina a situação em que um determinado agente praticou o tráfico de drogas em face do comércio ilícito de substância elencada na portaria, né? Nessa portaria 344 da Anvisa. Só que, posteriormente, essa substância vem a ser excluída da relação de drogas proibidas. Ela foi excluída dessa portaria da Anvisa. Essa modificação do complemento retroage para beneficiar o agente? E aí, pessoal? A resposta é que sim, retroage. Né? Nós temos que ter em mente o artigo 3º do Código Penal. E essa modificação favorável ao acusado, ao réu, deve revelar uma alteração do tratamento penal dispensado ao caso concreto, né? Então, em outras palavras, a situação que se buscava incriminar essa pessoa passou a não ser mais tipificada. Então, a retroatividade é obrigatória, né? E está aí, inclusive, a disposição na norma constitucional acarretando a exclusão do crime. Então, nós estaremos diante de um abolício criminis, ok? Então, essa nova norma, sem aquela substância pela qual o réu foi condenado por tráfico, se essa substância é excluída da relação de drogas proibidas no Brasil, houve, em relação àquele caso concreto, um abolício criminis. Deve retroagir, sim, para beneficiar o réu, ok? Dando continuidade ainda, sobre proibição e exceções. Bom, o teor da regra contida no artigo 2º diz o seguinte: ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídos ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. E aí o parágrafo único do artigo 2º diz: pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então é o seguinte: em razão dessa vedação, é indispensável a licença prévia da autoridade competente. Isso vocês podem verificar, inclusive, no artigo 31. Então, é indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, para extrair, para fabricar, para preparar, ter em depósito, enfim, para qualquer fim, droga ou matéria-prima destinada à preparação da droga, ok? Tem que ser observada essa exigência legal. Então, com a licença prévia, que é concedida pela Anvisa, não existiria fato típico, né? Porque aí estaria ausente o elemento normativo dos tipos penais da lei de droga, que você encontra na expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Então é o seguinte: a regra geral, portanto, é a proibição das drogas no Brasil. Essa é a regra geral. Então, é vedado plantio, cultura, colheita, exploração de vegetais
Enfim, inclusive, pessoal, o cultivo ilícito pode configurar crime de tráfico de drogas por equiparação, né? Como nós vamos ver lá no parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 33. Porém, se esse plantio, essa colheita, essa exploração dos vegetais e substratos que possam ser extraídos ou produzidas drogas, se eles deixarem de ser vedados, se existir uma autorização legal ou regulamentar para isso, ou se a utilização dessas plantas tiver finalidade ritualístico-religiosa, medicinal ou científica, não existe o crime, ok? O fato se torna atípico. E aí, vejam que esse artigo faz uma remissão à Convenção de Viena sobre substâncias psicotrópicas, né? Essa convenção foi incorporada ao direito brasileiro através do decreto 79.388 de 1977, né? A respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Então, a lei de drogas, ela traz essa visão contida nesse diploma legal, que diz que deve se respeitar, né, naquele território onde se tem o crescimento, né, a produção de plantas que contenham substâncias psicotrópicas, mas que são utilizadas tradicionalmente por pequenos grupos para fins religiosos, o país pode formular ressalvas em relação a tais plantas, né? Para que seja permitido usar. Então, não se pode dizer, pessoal, entretanto, que houve uma legalização da utilização de toda e qualquer planta para uso por grupos religiosos, ok? O exemplo mais rumoroso da utilização autorizada de planta, né, da qual pode ser extraída ou produzida droga, diz respeito ao chá da ayahuasca, né, que é feito com plantas da Amazônia de efeitos alucinógenos, que é empregado na manifestação religiosa lá do chamado Santo Daime. Ok? Que mais? Também eu coloquei aqui para vocês da questão do emprego da maconha no ritual religioso do chamado rastafarianismo, tá? Que é um ritual religioso lá, oriundo da África, que tem vários adeptos no mundo todo, né? Inclusive bastante pessoas adeptas aqui no Brasil, e especialmente se expandiu no mundo depois da adesão do Bob Marley, né? Então, os fiéis a esse movimento, o rastafarianismo, eles utilizam a cannabis, né, a maconha, a marihuana, não para diversão ou prazer, mas sim para questão de limpeza e purificação, em rituais nos quais eles acreditam em que haveria uma cura, uma limpeza. Então, assim, já nessa questão do rastafarianismo, ao contrário do que ocorreu com o uso lá do chá do Santo Daime, não tem autorização do Brasil, do Estado, perdão. Não tem autorização estatal para o emprego da maconha nos rituais ritualísticos do rastafarianismo, né? O contrário do que ocorre, como eu já falei, em relação ao uso do chá do Santo Daime. Então, porque existem vozes fundamentadas no direito à liberdade religiosa, né, que está previsto, é um direito previsto no artigo 5º da Constituição, que defendem a absolvição de quem fizer uso da maconha nos rituais dos rastafaris. E mesmo não havendo uma autorização legal ou regulamentar para isso, né? Eles fundamentam no direito à liberdade religiosa
E eles dizem, né, o que eles colocam como causa supralegal de exclusão de culpabilidade, o chamado fato da consciência, que é quando a gente pratica um fato típico e ilícito, mas que está umbilicalmente vinculado à sua realidade religiosa, né? Então, é rigorosamente o que ocorre nessas questões religiosas, né? A criminalização desses rituais é um retrocesso, né? Nos remonta a períodos de perseguições religiosas, que o grupo dominante pode impor sua fé, como se tivesse o monopólio da verdade, enfim. A Suprema Corte Americana, no caso Gonzalez versus Centro Espírita Beneficente, União do Vegetal, inclusive, entendeu que o direito à liberdade religiosa pode albergar também o direito de importar e fazer uso ritualístico de substância proscrita, né? E que cabe ao Estado o ônus de provar que existiriam prejuízos concretos e riscos desmensurados à saúde pública que fundamentem o sacrifício, né, desse direito de livre exercício de crença religiosa aos adeptos. Então, pessoal, é isso. Quem tiver mais curiosidade de pesquisar sobre isso e debater sobre isso, fica à vontade, eu estou à disposição. Na próxima aula, a gente continua sobre lei de drogas, falando sobre lei de drogas, onde a gente vai falar sobre o artigo 28 da lei de drogas, ok? Vamos começar na próxima aula, então, os crimes em espécie.